Olá, adoradores! No cântico que nós vamos refletir hoje, vemos como as coisas que atacam a fé e ameaçam produzir desespero podem se tornar oportunidades para louvor no local e no ato de adoração. Quer saber como? Então, vem comigo! O salmista começa seu cântico com o reconhecimento simples, mas profundo, de que a vingança pertence a Deus. Isso significa que a vingança não pertence ao homem, e sim àquele que vê mais do que nós vemos e sabe mais do que nós sabemos. Por isso, é apropriado pedir a Deus que julgue a nossa causa, confiando na sua onisciência, sabedoria e tempo certo para fazer justiça. O profeta Jeremias referiu-se a Deus como o Deus da recompensa. Sem dúvida, ele é o autor da justiça retributiva, que é o simples ato de justiça que dá à pessoa aquilo que ela merece. E também é o autor da misericórdia. A repetição do termo Deus das vinganças, ou a quem a vingança pertence, acrescenta mais do que ênfase e intensidade. Mostra que, no final, a vingança contra o pecado e os pecadores trazem glória para Deus. O termo resplandece ou mostra-te resplandecente é uma oração por uma teofania, ou seja, um pedido para que o Senhor, o juiz de toda a terra, apareça em seu esplendor real e traga justiça em um mundo de anarquia. O salmista acrescenta uma nota de urgência à sua oração, quando ele clama: Senhor, até quando? Com uma combinação de ousadia e humildade, ele pede a Deus que execute sua justa vingança sobre os ímpios. O apóstolo João teve uma experiência parecida, quando ouviu as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, clamando por justiça. O fato é que a única questão sobre o poder do mal é: até quando ele vai durar? É claro que não há espaço para pensarmos que Deus está alienado de tudo e não se importa. No devido tempo, ele tornará pública a sua resposta e a sua ação com relação a esse cenário de maldade. Nos versículos 4 a 7, o salmista chama a atenção para 4 características que sobressaem nos ímpios. Primeiro, eles falam palavras desafiadoras e insolentes que ferem mais do que espadas e se vangloriam de si mesmos. Eles também praticam ações maldosas contra o povo de Deus. E detalhe, não é um mal vindo necessariamente de povos pagãos ou estrangeiros. É possível que essas ações maldosas viessem de líderes da nação, como o malvado rei Manassés, ou de cínicos, como menciona o profeta Isaías em seu livro. Os ímpios também atacavam os fracos e desfavorecidos, chegando até a matá-los. Uma conduta desumana como essa, com certeza, era uma provocação contra o Senhor. As lágrimas das viúvas, os gemidos dos estrangeiros e o sangue dos órfãos certamente não seriam derramados em vão. Deus logo faria justiça contra aqueles que cometiam esses crimes. E uma quarta característica dos ímpios era a sua ignorância e arrogância para com Deus. Sarcasticamente, eles o chamavam de Deus de Jacó, mas negavam que ele existisse da maneira como é revelado na sua palavra. E quando os homens acreditam que os olhos de Deus estão turvos ou cegos, não é de se admirar que eles deem total liberdade às suas paixões brutais. O salmista ainda tentou o que alguns consideram uma missão inútil, ou seja, instruir os tolos. Ele falou diretamente àqueles mencionados nos versículos anteriores que acreditavam que Deus não via e nem fazia caso da sua maldade. O conceito deles sobre Deus era tão baixo que nem conseguiam pensar de maneira lógica. Ora, se foi Deus quem criou os olhos e os ouvidos, acaso não seria capaz de ver e ouvir? Acaso a criatura pode ser maior do que o Criador? Se ele é capaz de governar sobre as nações por meio das leis eternas da sua providência, acaso não seria capaz de tratar de um bando de oficiais perversos que transgrediam sua lei e exploravam o seu povo?
O termo traduzido por pensamentos no versículo 11 significa invenções, intrigas, planos. Os planos e as conspirações desses homens perversos não poderiam ser escondidos do Senhor, como também não ficariam impunes. Por isso era importante que aqueles tolos e insensatos ouvissem e tentassem entender que este grande Deus devia ser temido, respeitado e obedecido. O apóstolo Paulo citou o versículo 11 desse salmo quando escreveu aos Coríntios, a fim de advertir os líderes a não tentar conduzir a igreja usando a sabedoria humana, mas que deviam se firmar somente na sabedoria de Deus encontrada na sua palavra. O verbo repreender ou disciplinar, no versículo 12, significa ensinar e instruir na lei de Deus. O salmista reconheceu que as dificuldades da vida poderiam ajudá-lo a amadurecer em sua fé. Se Deus livrasse seu povo imediatamente de todas as suas dificuldades, os filhos de Deus se tornariam crianças mimadas e jamais cresceriam na fé, muito menos em seu caráter. O versículo 13 traz uma promessa maravilhosa para aqueles que recebem com alegria o ensino da palavra de Deus. Eles serão poupados dos dias maus quando a sentença dos ímpios for executada pelo Senhor. Enfim, o salmista crê na justiça de Deus, no julgamento vindouro dos perversos e na promessa de um reino de justiça para os que tinham um coração reto. Mas como o dia do julgamento dos ímpios ainda não havia chegado, no versículo 16 o salmista pergunta quem estaria com ele para confrontar os perversos. E ele mesmo dá a resposta no versículo 17, reconhecendo que o Senhor seria essa pessoa. Ele havia sido vítima das intrigas dos líderes maus e clamou a Deus por socorro. Ele sabia que os juízes distorciam a lei a fim de explorar os pobres e se viu cada vez mais envolvido numa situação perigosa. Mas ele tinha uma defesa ainda maior. O próprio Deus era a rocha do seu refúgio. Quando seu coração estava repleto de medos e ansiedade, o Senhor o sustentou e lhe deu paz interior. E ele confia que o Senhor logo fará vir o merecido julgamento dos homens perversos. Como sal da terra e luz do mundo, nós, os filhos de Deus, devemos fazer todo o possível para promover a justiça aqui na terra. E no final, o Senhor, que conhece os corações, julgará a cada um segundo a sua justiça. E o nosso próximo salmo, o Salmo 95, nos traz um convite irrecusável, um convite para louvar a Deus. Mas não é um louvor individual, é um louvor coletivo. Por isso, eu espero você amanhã aqui no canal Bendito para, junto com o salmista, louvarmos ao Senhor enquanto refletimos sobre esse cântico inspirado pelo Espírito Santo. Então, até amanhã, se Deus quiser.